Olá amigos, estou aqui para o segundo episódio da nossa websérie de especialista para especialista. No episódio anterior a gente falou sobre como montar infraestrutura utilizando cabo UTP, par metálico. Nesse episódio a gente vai falar sobre fibra ótica, como montar infraestrutura utilizando fibra ótica, seja ponto a ponto com os conversores de mídia ou ponto multiponto com a solução GPON, e tudo isso implementado na prática aqui na nossa fábrica de Tubarão. Então, vem comigo! Então vamos lá, cheguei aqui no Data Center, que vocês já conhecem, eu mostrei no vídeo anterior, que é onde a gente concentra todos os ativos, né? Um ambiente controlado de temperatura, piso elevado e controle de acesso também. Aqui eu vim mostrar para vocês a parte de fibra ótica, né? Utilizando infraestrutura de fibra ótica para distribuir rede. Nesse caso a gente está utilizando uma OLT GPON, uma OLT G16, né, que tem 16 portas de fibra ótica. Cada uma dessas portas eu consigo distribuir até 128 pontos. Então eu estou usando aqui 10 portas dela, tenho 1.280 pontos de rede utilizando fibra ótica. Qual que é a grande vantagem de eu utilizar a fibra em comparação, né, com o cabo UTP? É a redução de custo com infraestrutura. Então eu tenho uma fibra que eu consigo dividir para 128 pontos. Se eu tivesse que ter 128 pontos de UTP aqui, eu teria muito mais switches. Então tá aí a primeira grande vantagem de se utilizar a fibra ótica. Sem contar com o tamanho da infraestrutura que eu preciso ter, né? A tubulação, o espaço para passar o cabo é tudo muito menor quando eu uso essa tecnologia. Aqui a gente está utilizando uma OLT GPON de 16 portas, mas poderia ser uma GPON de 8 portas, caso a quantidade de pontos fosse menor, ou se fosse menor ainda eu poderia utilizar uma OLT EPON, que eu tenho cada uma das portas para até 64 pontos de rede, tá? E como que a rede chega à minha OLT? Utilizando uma outra tecnologia de fibra também, mas é o que a gente chama de ponto a ponto. No GPON e no EPON, eu tenho um ponto e múltiplos pontos distribuídos na minha rede através dos splitters, através da divisão da rede ótica passiva. Já no ponto a ponto, eu saio com uma fibra daqui e chego com ela direto num outro ponto, utilizando nesse caso aqui, ó, os módulos mini GBIC que eu tenho aqui, ó, de um lado, saio daqui, chego na minha OLT, do outro lado saio daqui e chego na minha OLT. Então eu tenho dois ponto a ponto aqui de fibra ótica conectando a minha rede, né, o meu switch, a minha OLT com os links de internet, a conexão ao sistema de segurança e tudo mais. Mas eu tenho outro exemplo aqui, ó, de ponto a ponto, que é usando os conversores de mídia, onde eu não tenho um switch com portas SFP para colocar o mini GBIC, eu posso pegar o cabo de rede, entro no conversor de mídia e saio com a fibra ótica ponto a ponto também, né? Em algum lugar aqui da rede nós temos outro conversor de mídia chegando essa fibra lá e lá distribuindo ou para câmeras ou para dispositivos finais. Lembrando, né? Estou falando aqui de rede. Então todos os serviços de rede que eu tenho aqui na fábrica podem passar tanto pelo cabo UTP quanto pela fibra ótica, que é esse cenário que eu estou mostrando para vocês aqui. Quando a fibra sai daqui, ela passa pelo cordão óptico, só que ela não entra diretamente à tubulação e para o piso elevado. Eu tenho um equipamento aqui no meio que a gente chama de DIO, que eu entro com o cordão de manobra, que é esse amarelo, entro aqui na frente do DIO e lá dentro eu tenho uma emenda por onde eu saio com o cabo de fibra ótica de várias vias, e aí sim, esse é o cabo que é passado dentro da infraestrutura e chega até a nossa CTO, a caixa de distribuição, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, saio com a fibra daqui, passo pelo DIO, do DIO eu chego lá na caixa passo por splitter e chego no dispositivo final, fornecendo rede para o resto da infraestrutura que nós temos aqui no ambiente. Então, vem comigo. Então tá aqui, ó. A fibra ótica sai de lá da nossa OLT, passa pelo DIO e chega aqui nas CTOs. Então ela desce aqui, ó, com a fibra ótica, e aqui é feita a divisão, o que a gente chama de ponto multiponto. Então,
entra uma fibra, aqui nós temos um splitter de 1 para 16, então entra a fibra aqui, ele é dividido em 16 portas que saem para os pontos que estão aqui na parede, na infraestrutura, utilizando o nosso cabo drop. Então, entra uma fibra, vem um cabo com várias aqui, né? Você pode ver aqui que tem 4 fibras, mas a gente usa uma delas para entrar no splitter, dividimos em 16 portas e saímos com as conexões para os ativos aqui no ambiente. Essa caixa aqui é a caixa que a gente chama de CTO, né? Uma caixa de terminação ótica, ou seja, a última caixa entre toda a rede ótica que a gente montou aqui e o dispositivo terminal que vai conectado aqui no cabo drop. Uma coisa bacana também é que os conectores que são utilizados aqui no cabo drop que vai para o equipamento são os que a gente chama de conector rápido ou fast connector, que você não precisa de fusão para fazê-los. Você monta com 3, 4 ferramentas de uma maneira manual e bem simples. Pluga aqui. Já temos rede ótica chegando aqui na infraestrutura. Agora, daqui eu vou lá para o ponto terminal, onde estão as ONTs e ONUs, para mostrar para vocês o dispositivo final, lá na ponta que fornece acesso à internet e à rede para os dispositivos. Então, vem comigo. Então aqui a gente está na outra ponta, né, no terminal da nossa rede ótica. A gente viu que o sinal, né, a fibra ótica saiu de lá da OLT, passou por toda a infraestrutura daqui da empresa, lá pela CTO, nos splitters, dividimos o sinal e agora a gente chega na ponta, na estação de trabalho onde o sinal é distribuído. Então chega o cabo drop que saiu de lá da CTO aqui no equipamento que a gente chama de ONT, que é o equipamento terminal, e aqui eu tenho tanto Wi-Fi distribuído por esse equipamento quanto Ethernet. Se eu precisasse ter telefonia aqui, nós temos outros modelos da nossa linha Wi-Fi que tem também a porta de telefonia. Então eu poderia ter diversos serviços nessa estação. O cabo de rede saindo aqui da ONT e chegando na máquina, fornecendo internet, o Wi-Fi e um aparelho telefônico aqui para ter um ramal, tudo na mesma infraestrutura, tudo passando pelo cabo drop, um fio bem mais fino que proporciona aí uma redução de custo com infraestrutura, tempo de instalação e tudo mais. Então nós vimos lá na infraestrutura de ponto a ponto de fibra ótica, um conversor de mídia lá no data center, e aquela fibra ótica sai, passa por toda a infraestrutura aqui, DIO, cabeamento que está nas canaletas e chega aqui nesse ponto. Aqui nós temos mais de 20 câmeras monitorando esse setor e o tráfego de todas elas passa pelo switch, dos switches entram aqui no conversor de mídia e o conversor de mídia transforma essa informação de um sinal elétrico em óptico. Então todo o tráfego das mais de 20 câmeras que eu tenho nesse setor, eles passam somente por uma fibra ótica. Isso traz uma redução gigantesca de custo com infraestrutura, né? Em vez de mandar 20 cabos daqui até o data center e concentrar tudo lá, eu concentro eles nesse ponto e daqui eu mando só uma fibra ótica, reduzindo o custo de implementação, custo de infraestrutura e tudo mais. É isso aí, amigos. Vocês viram a possibilidade do uso da fibra ótica em infraestrutura de rede com soluções Intelbras aqui na nossa fábrica. E no próximo episódio aqui da nossa websérie de especialista para especialista, a gente vai falar sobre como fazer isso utilizando rádios e access points Intelbras. Então, continua acompanhando aí.